Eleições 2022. Vamos falar da disputa ao Senado aqui em Mato Grosso. Mauro Mendes, provável candidato à reeleição ao governo, vai ter ou não um palanque duplo? Para o senador Jaime Campos, do União Brasil, Neri Geller e Wellington Fagundes poderiam estar no mesmo palanque, sim. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o senador Jaime Campos, do União Brasil. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Camila. Prazer estar com vocês aqui. Senador, dias atrás aí o senhor declarou o seguinte: olha, apesar de Jaime Campos já ter um acordo anterior com Wellington Fagundes, o senhor disse que defende o palanque duplo. Aí vem o Wellington Fagundes e fala: ó, eu não aceito palanque duplo. O senhor continua defendendo esse palanque duplo? Bem, vou explicitar melhor aqui, talvez foi mal interpretado. Na verdade, como o Wellington é o meu candidato, até por sinal, eu voto nele para senador da República. Mas tem o Neri também que está acompanhando o governador Mauro Mendes. Nesse caso, particularmente, criou-se quase um imbróglio. Todavia, quem vai decidir de fato de direito é o próprio governador Mauro Mendes, que preferencialmente já dá para entender de que ele tem o Wellington como seu candidato no palanque. Agora, como o Wellington falou, o Wellington declarou o seguinte: logo depois que o senhor disse aí que defende um palanque duplo, o Wellington Fagundes falou: olha, eu não aceito palanque duplo. Ou seja, ele já estaria então fechado com o Mauro Mendes. Eu imagino que sim, ele tem toda a razão. Até porque, na medida em que o Mauro está coligado de forma oficial, né, entre União Brasil e o PL dele, ele quer o que? Apenas que ele participe do palanque. Eu imaginava que, diante do fato de que a candidatura de Neri Geller tem o apoio não só do partido dele, que é o PP, do PSD de Carlos Fávaro e do PMDB de Carlos Bezerra. E, eventualmente, estava acompanhando, se viu, até do próprio PSB, do deputado Max Roosevelt, que agora tem a candidata também, que é a doutora Natasha. Não é isso? Eu pergunto e indago. É um assunto que tem que ser feita uma discussão ampla dos possíveis partidos aliados e coligados com o Mauro, né, nesse caso do Brasil, para ele tomar uma decisão. Quem vai ter que tomar a decisão vai ser o governador Mauro Mendes. Agora, nada impede legalmente ou juridicamente a participação de ter dois candidatos no mesmo partido. Tanto é que foi feita uma consulta pelo deputado Vitor Hugo, do Estado do Goiás, a relação ao Tribunal Superior Eleitoral, e ali deixou muito bem claro, né, a decisão do TSE, de que poderia ter um candidato de forma oficial coligado, para contar o horário de televisão, e o outro participar do partido, isso, sem estar coligado de forma oficial, mas participar no palanque do candidato, provavelmente, Mauro Mendes, como candidato a governador aqui em Mato Grosso. Senador, e fica complicada essa situação aí do governador Mauro Mendes, tendo a intenção dele, aparentemente, é ter no palanque ali todos os pré-candidatos, inclusive até a própria médica doutora Natasha, que é do PSB, o senhor falou que ela também está acompanhando, o partido acompanha, apoia Mauro Mendes aqui em Mato Grosso, mas, por outro lado, como o Lúcio trouxe, o Wellington Fagundes não aceita. E também, no meio de tudo isso, tem a aproximação evidente dos dois, Mauro Mendes com o Wellington, e até a vinda, né, do presidente Jair Bolsonaro recentemente mostrou muito bem isso. Como que fica essa situação? É um conflito de interesses aí? Olha, é um privilegiado o Mauro Mendes, né? Pois é. Isso é muito privilégio. Ele tem o quê? Possivelmente 3 candidatos a senadores bons, ninguém pode desconhecer, apoiando a candidatura dele. E nenhum opositor até agora. Nesse caso, até agora, nenhum opositor. Pode até ter opositor, mas sem robustez. Não, o seguinte, sem opositor ao governo. É o governo, exato. É o governo e até, em termos de Senado da República, até fora das 3 pessoas que eu me referi, Wellington, Neri e Natasha, não tem um candidato ainda com musculatura suficiente para fazer esse enfrentamento. De forma, a visão que eu tenho é que o Mauro é um privilegiado da sorte, né? Não tem candidatura forte a governador, não tem candidatura forte a senador, é óbvio, evidente. E nós temos também, então, fazer um freio de arrumação que, nesse caso, as convenções não tiveram ainda, poderá até ter outros candidatos a partir do dia 15, 16 de julho, que é os prazos, né, que vai acontecer essa convenção, e vai até dia 6 de agosto. De qualquer forma, o Mauro terá muita competência, eu imagino, terá um bom diálogo com esses possíveis candidatos que são seus aliados hoje, para ser possível ter os 3, mesmo não ligando de forma oficial, mas de forma indireta, escoteiramente, está participando, apoiando ele, né? Senador, eu disse agora há pouco aqui, me referi a uma declaração de Wellington Fagundes, falou: olha, eu não aceito palanque duplo. O governador Mauro Mendes disse o seguinte dias atrás: olha, eu não vou ficar em cima do muro, não tem essa história de palanque duplo. Aí
Dias atrás, né, só para complementar, o mega produtor Eraimage se desmanchou em elogios ao governador Mauro Mendes. Sim. A pergunta é a seguinte: o PSD de Carlos Fávaro e o MDB de Carlos Bezerra podem deixar Neri Geller falando sozinho, na opinião do senhor? Olha, até agora, porque me consta, eles estão firmes, no firme propósito de continuar apoiando o Neri Geller. E o Neri tem reiteradas vezes me dito pessoalmente de que ele só tem o quê? Um caminho, ir para frente, não tem marcha ré. Agora, isso é uma decisão de foro íntimo pessoal dele e, sobretudo, dos partidos aliados dele, que é o PSD e o PMDB. Tá? Quem vai falar, esse é só após as convenções, se de fato ele vai dar continuidade da sua candidatura, não vai dar. Não seria aí a pessoa mais indicada. Só ele vai fazer com que, de fato, concretize esse possível projeto que ele tem de ser candidato a senador da República. Senador, agora eu quero trazer um outro assunto que foi manchete em toda a imprensa local. A disputa, né? Inclusive, chega a ser pessoal, né? BRT versus VLT. O senhor esteve presente naquela reunião com o governador Mauro Mendes, outras lideranças partidárias aqui do Estado, reunião com o ministro, presidente do TCU, e aí chamou a atenção, porque, historicamente, o senhor é um defensor do VLT, certo? E o senhor esteve na reunião cuja pauta era defender a retomada das obras do BRT, o governador, inclusive, dizendo que o prefeito da capital havia induzido ali os ministros ao erro, que não haveria recurso federal. Foi o Mauro que falou, eu Exato. Não falei isso. Ele disse isso, estava ali na reunião, o senhor também estava. De fato, é isso que está acontecendo? Houve um erro, o TCU acabou paralisando as obras, o senhor agora defende o BRT também? Essa pergunta ficou no ar. Boa sua pergunta, bela indagação. Na verdade, eu estou torcendo para nós termos uma solução. Não pode continuar o que está acontecendo aí, não é isso? Lá fizeram aquele estrago da Vida da FEB e outros pontos, não só de Cuiabá, sobretudo de Várzea Grande. E não resolveu até hoje. É horrível, quebrou muita gente e continua lá. Realmente aquele... Cicatriz. A cicatriz, aquele é um rasgo no coração da cidade de Várzea Grande, que está prejudicando sobremaneira, principalmente dos números de acidentes que acontecem todos os dias que está acontecendo. Foi mais penalizado do que Cuiabá. Muito mais. O prejuízo foi enorme, talvez nós não temos a capacidade de mensurar o tamanho do prejuízo que está nos dando. O que eu defendo a tese? Se não for possível, como pelo que eu estou entendendo, o governador Mauro Mendes já tomou uma decisão de ser BRT, vamos fazer o BRT. No princípio, eu defini a tese de que fosse continuada a obra do VLT. Mas, lamentavelmente, essa obra já acabou. O governo de Pedro Taques não terminou. Está acabando o governo de Pedro Taques, nenhuma solução. Nós temos que dar uma solução. VLT ou BRT? Pois bem, tivemos com o ministro Haroldo Cedrais, que não é o presidente. O presidente do Tribunal de Contas da União chama-se Ana Reis. O ministro Haroldo Cedrais deu uma decisão liminarmente suspendendo essa possibilidade de fazer com que as obras do VLT passassem a ser BRT, deu liminarmente. Fomos lá, o governador me convidou, eu fui até porque eu conheço muito bem o ministro Haroldo Cedrais, era do nosso partido, foi deputado federal com o Júlio, meu irmão, por 3 mandatos, e pessoalmente eu lhe conheço. Fomos lá, e o governador entrou com a defesa, os argumentos dizendo que essa obra não podia ter mais nenhuma intervenção por parte do governo federal, pelo fato que ele já quitou o passivo da dívida. Sim. O Estado já tinha pago uma parte e agora ele foi lá e matou a fatura. E o próprio MPF, que poderia ser parte, abriu mão dizendo que o MPF não tinha nenhum interesse. E o governador foi lá mostrar da importância, sobretudo dizendo que seria um transporte mais barato, o VLT oneraria no mínimo em 50% a questão das passagens, nesse traslado Cuiabá-Várzea Grande. E o ministro disse que ia estudar com muito carinho e ver a possibilidade. Todavia, o Mauro entrou com um recurso apenas, para suspender essa liminar. O ministro achou por bem, já ir direto para o plenário da casa e foi julgado 7-0. Só cabe mais um recurso agora. O governador Mauro Mendes entrando no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo, naturalmente, tome as providências que certamente os argumentos que ele foi usado na defesa do governo de Mato Grosso. Senador, antes de encerrar, um tema nacional. Pois não. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deu um aviso aos navegantes. Disse o seguinte: olha, quem trata de eleição são as forças desarmadas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisou: olha, nós não vamos deixar o judiciário isolado. Na opinião do senhor,
Onde é que vai parar esses ataques sem provas às urnas eletrônicas? O senhor compactua, o senhor concorda com esses ataques às urnas? Eu não concordo, até porque essas mesmas urnas que está levantando, se é possível, suspeita que poderia haver um fraude eleitoral, ela foi que deu a mesma vitória para o presidente Bolsonaro. Por que valeu para ele na eleição passada a sua vitória e não valerá para outro candidato, eventualmente, seja ele mesmo, ou seja um outro possível candidato às eleições, ou seja, ganhar a eleição? Então eu acho que isso é muito ruim dentro do processo democrático do Brasil, não é isso? Havia essa desconfiança em relação à justiça eleitoral, que são membros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e membros da Ordem de Advogados indicados lá para participar como membro daquele colegiado. De forma que eu estou na tese do próprio Rodrigo Pacheco e na tese do Tribunal Superior Eleitoral. O que tem que fazer, talvez, é uma bela fiscalização. Haja vista que o próprio TSE convidou membros da sociedade, convidou membros das Forças Armadas, da Polícia Federal, para fazer parte dessa comissão, para analisar se era possível ter algum, talvez, fraude, mas não há nenhum fraude. A Polícia Federal já apontou em um relatório, senador, só com a data vênia, que haveria sim possibilidade, as urnas não são completamente invioláveis. Já apontou no relatório lá em 2016, 2017, mas porque outros políticos aprimorar o sistema, sim, né? outros políticos levantaram essa questão, né, que poderia haver a questão da contagem dos votos, é algo que está inclusive na Constituição, que hoje não há. De quem é esse relatório, Camila? Esse relatório é da própria Polícia Mas Federal. você está dizendo em 2016, sim, mas eu estou dizendo que não foi só levantada neste momento a questão, né? Outrora. Agora, pelo que consta, sim, todos eles, tantos, qualquer um membro da comissão, seja das Forças Armadas, seja da Polícia Federal, seja de onde for, todos estão aprovando. Até agora não levantaram nenhum questionamento em relação a possível, né, fraude. E a população, o questionamento da população também não deve ser. Aí é uma coisa seguinte, você conta. não tem como atender todo mundo e sorrir. De mais a mais não tem prova nenhuma, não é, senador? Até não agora. tem prova. Não tem a acusação prova. É sem prova. Sem prova. Tendo prova, eu tenho certeza absoluta que não só o próprio TSE vai rever, ou a própria classe política, sobretudo, não só o Congresso Nacional, tanto é verdade, que foi proposto na mudança, lá foi vencido lá a aprovação pela Câmara e a aprovação pelo Senado. Então nós temos que cumprir o voto impresso. Proposta do presidente Bolsonaro. Você lembra, né, do projeto dele? Estava lá. E o Centrão, que domina, negou. E votou todo mundo contra essa possibilidade aí, não é isso? Então eu acho que nós não podemos fazer nenhuma acusação sem prova concreta. Isso é muito ruim no Estado Democrático de Direito e, sobretudo, isso aí diminui as instituições desse país aqui, seja o Supremo, seja o TSE. Mas a transparência é algo que deve ser sempre defendido. Esse é o básico do básico. Sim. Tem que ter a transparência, até porque nós sabemos perfeitamente que a transparência ele é exigida em qualquer atividade, seja privada, seja pública, e principalmente num processo político eleitoral que nós estamos vivenciando nessa eleição de outubro de 2022. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a você, Lúcia, e você, Camila. Um prazer estar contigo aqui.